Dia, irmãos, uma alegria poder estar cultuando ao Senhor, poder celebrar ao nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Fazemos isso com muita alegria no coração e a Igreja do Senhor sempre tem prazer em se reunir para louvá-lo, ainda que de forma virtual, devido aos dias em que vivemos, fazemos isso com muita alegria. Eu convido, neste momento, já a lermos a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33. Esta passagem, Jesus ministra uma palavra de despedida aos seus discípulos. E ele encerra esta perícope dizendo estas palavras: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra de consolo de Jesus aos seus discípulos, falando da sua partida, da sua despedida, que neste mundo os discípulos passariam por tribulações, passariam por aflições, mas eram para eles descansarem no Senhor, para eles terem paz no coração, porque o Senhor venceu o mundo por causa da sua igreja. E é baseado confiando nessa palavra, confiando na palavra do Senhor, que a igreja de Cristo se mantém em pé. Neste momento nós vamos orar a Deus, agradecendo-o por tudo que tem feito por nós, agradecendo-o porque ele tem estado conosco nesses dias difíceis e também adorando a esse Deus que merece todo o louvor. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te adoramos e te glorificamos porque reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Te adoramos porque reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. Te louvamos, Pai, porque grandes coisas tem feito em nossas vidas. Te louvamos porque, mesmo em dias difíceis, Senhor, em dias de crise mundial, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós te louvamos. Graças, Senhor, porque a tua palavra nos ensina e nos mostra como é bom e agradável servir ao Senhor, como é bom estar diante de ti. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem nos confortado e tem nos levado a te buscar mais, Senhor, tem nos levado, nos conduzido a estar mais contigo. E por isso nós louvamos ao teu nome, por isso nós te adoramos. Fica conosco, Senhor, e receba este culto que é para ti, para a glória do teu nome. Amém. Louvemos ao Senhor com uma canção que diz que o Senhor é o único digno de receber glórias e louvor. Louvemos ao Senhor com nosso irmão Marcelo, com essa canção linda que glorifica ao Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés.
consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Senhor, que é digno de receber honra, glória e louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia também na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 1, nós leremos dos versículos 1 ao versículo 10. Primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Jesus Cristo, através do apóstolo João, nos deixa essa palavra gloriosa, dizendo que precisamos confessar os nossos pecados, precisamos manter uma vida pura, uma vida de piedade, porque, como diz o versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nesses dias difíceis que vivemos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessá-los diante de Deus, precisamos nos purificar de todo o mal, de todo o pecado, para que possamos manter comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Por isso nós vamos orar para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, para que Deus tenha misericórdia de nós, e fazemos isso com um coração realmente quebrantado, com um coração realmente contrito diante da glória do Senhor. Oremos ao Pai. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração quebrantado, Senhor,
pedindo que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. Temos pecado, Senhor, contra Ti, contra a Tua santidade, Senhor. Temos negligenciado, Senhor, com a nossa fé. Temos negligenciado com as nossas responsabilidades de igreja, Senhor. Perdoa-nos e nos ajude a corrigir esse erro, Senhor, e não andar mais contrário àquilo que a Tua palavra requer de nós. Nos ajude a fazer essa reflexão, porque a Tua palavra nos convida a isso. Nós não podemos dizer que temos comunhão contigo se andamos no pecado, se negligenciamos, Senhor, o chamado a Te servir. Não podemos, Senhor, seguir dois caminhos. Nos ajude, Senhor, nesses tempos de crise, de isolamento, Senhor, a não emprestar os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que Te ofende, Senhor, aquilo que é pecado, aquilo que nos afasta de Ti, mas que nós venhamos a purificar os nossos olhos, purificar, Senhor, os nossos ouvidos, para que o nosso coração seja alimentado, Senhor, daquilo que Te glorifica. Nos ajude, Senhor, nos ajude se por um acaso temos caído nisso, nos perdoe e nos ajude a levantar de onde caímos, para que possamos continuar a caminhada servindo a Ti com alegria de coração, com pureza de coração. Tudo isso para a glória do Teu santo e precioso nome, Pai querido. Assim louvamos, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Para os membros da Igreja Presbiteriana do Horizonte Azul, Jardim Horizonte Azul, nós sempre convidamos você a que queira continuar com suas responsabilidades financeiras, com o dízimo e com a oferta. Nós temos os nossos meios, né, tecnológicos. Você pode fazer isso por transferência bancária. No boletim informativo que nós passamos por e-mail e que também mandamos no nosso grupo de comunicação no WhatsApp, tem lá as contas bancárias da igreja e também está aparecendo agora para você aí, né, o número da conta, como é que você deve fazer. Você deve depositar nesse banco e também mandar o comprovante no e-mail abaixo, né, para que possamos aí identificar o seu dízimo e a sua oferta. Faça isso com alegria de coração, faça isso com amor ao Senhor, sabendo que nós dependemos totalmente do Senhor. Okay? Qualquer dificuldade que os irmãos da Igreja Presbiteriana do Horizonte Azul tiver, procure uma liderança, ligue para nós, mande uma mensagem para nós, que nós estaremos certamente ajudando aqueles que tiverem dificuldade. E vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Este hino, ele fala do quebrantamento que o cristão deve ter diante do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, pensando nessa palavra que nós lemos, de que nós temos que manter a pureza em Cristo. Precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então louvemos ao Senhor, meditando na sua palavra. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai. Chamou gentilmente, me atraiu e
graça recebi. Por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus por mais essa canção, pela vida do irmão Marcelo que tem nos atendido. E é isso, vamos orar pelos irmãos que têm assumido a sua responsabilidade com essa igreja, têm dizimado e ofertado. Graças a Deus o Senhor tem amparado a sua igreja, amparado os nossos irmãos, e por isso nós estamos confiantes no Senhor e tranquilo quanto a essas questões. Nós não precisamos fazer pirotecnias nesse momento de pandemia, apenas confiamos em Deus e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oremos pelos nossos irmãos que assim o fazem e por aqueles que também estão desempregados, estão aí na fila da espera deste auxílio do governo e mais outros benefícios que estão disponibilizados a algumas pessoas e elas estão tendo dificuldades quanto a isso. Oremos pela vida dos nossos irmãos. Pai Santo, te glorificamos e te exaltamos e rendemos glórias e louvores a ti, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor quem nos ampara nos momentos de crise, seja ela física ou seja ela, Senhor, econômica. E por isso nós, nesse momento, glorificamos ao teu nome, porque o Senhor tem amparado a sua igreja, o Senhor tem ajudado os teus filhos, Senhor, de crise, e nada tem nos faltado. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque o pão está na nossa mesa, porque o Senhor tem nos dado. E pedimos que o Senhor continue assim nos amparando, nos ajudando, Senhor. Principalmente aqueles que estão desempregados, aqueles que estão ainda na espera de receber, Senhor, algum auxílio governamental, mas ainda, devido às dificuldades e à burocracia desse país, ainda não receberam. Que o Senhor continue amparando e ajudando-os, Senhor, para que eles possam perceber e ver o quanto o Senhor cuida de nós. Seja com cada um deles, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Leiamos ainda mais uma passagem que está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 21 aos versículos 34.
Leamos a palavra do Senhor, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre deste mal. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o Deus que ainda cura. É o Deus que restaura a saúde dos seus filhos. Neste momento, nós queremos orar pelos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram acamados. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, foram feitos pelos nossos irmãos ao longo da semana, também hoje pelos nossos canais de mídia. E precisamos estar sempre lembrando de estar orando por esses irmãos. Nós temos na nossa igreja em Santo Amaro alguns irmãos que ainda estão se recuperando desse vírus que acometeu o mundo todo. Nós temos aqui algumas famílias que foram atingidas, alguns já estão se recuperando, já estão melhor, outros ainda na fase inicial. Oremos por eles para que a saúde deles venha a ser restaurados. Também oremos pelo nosso missionário Ronaldo Lidório, sua esposa, que também foram acometidos desse vírus, estão em processo de recuperação. Temos aqui também, continuando, uma oração pelo nosso amigo, vizinho da nossa igreja aqui, do Horizonte Azul, o senhor Luiz Fernando, também foi testado positivo. Oremos pela vida dele e dos seus familiares. Também queremos orar pelo nosso irmão Felipe Alves, oração pela sua família, tá, para que Deus venha entrar com graça e providência com a sua família. Também queremos orar pela irmã Marluce, que está lá em Portugal, também orando pela vida dela, pelo curso que ela está lá fazendo, para que Deus também lá em Portugal e ajude com todas as dificuldades que estão também se enfrentando no mundo todo, né? E na Europa até muito mais do que aqui. Oremos pela nossa irmã. Também queremos orar pela família da nossa irmã Hilda e do nosso irmão Antônio. Eles foram, essa semana, surpreendidos pelo falecimento de um sobrinho. Então, oremos para que Deus console os corações dos nossos irmãos e oremos também pelos nossos governantes, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo presidente da República. Oremos por esses irmãos, oremos pelos nossos governantes também. Sim, a irmã Eurídice, né? Oremos pela nossa irmã Eurídice, mãe da nossa irmã Jô, né? Que estava se recuperando de um processo cirúrgico, né? Continuamos orando pela vida dela também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo, poderoso nome. Louvado seja o Senhor, que tantas coisas tem feito em nossas vidas, Senhor. E obrigado porque a tua palavra nos dá a garantia, nos dá a confiança de que tudo aquilo que precisarmos, Senhor, podemos confiar em ti, podemos apresentar diante de ti e confiar que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, assim fará. A tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor curou essa mulher
que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e o Senhor curou-a. Senhor, nós apresentamos diante de Ti esses irmãos que se encontram enfermos, Senhor, alguns acometidos por esse vírus, Covid-19, e só o Senhor pode, Senhor, restaurar a vida, só o Senhor pode dar cura, Senhor, quando não há mais possibilidades. Só o Senhor pode fazer milagres, o homem não pode fazer isso. Por isso apresentamos a Ti esses irmãos, nossos irmãos de Santo Amaro, nosso missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, também aqui o seu Fernando, vizinho da nossa igreja. Que o Senhor venha ter misericórdia deles, Senhor, e entrar com providência na vida deles, Senhor. Anime os seus corações, console-os para que eles não entrem em desespero e confiem em Ti. Também queremos orar pela nossa irmã Euridice, mãe da nossa irmã Jo, que o Senhor continue ajudando ela nesse processo de recuperação. O Senhor ampare ela e a família e console também os corações para que mantenham-se a calma e possam confiar naquele que tudo pode, que é o Senhor. Também queremos apresentar, meu Deus, a família da irmã Hilda e do seu Antônio, diante dessa perca terrível, Senhor, que tem família enlutada essa semana. Que o Senhor console o coração de todos, que o Senhor conforte a cada um para a glória do Teu nome. Também queremos orar pela vida do nosso irmão Felipe, da sua família. Pedimos que o Senhor entre com providência e graça, ajudando o Senhor naquilo que somente o Senhor pode fazer. Também, Senhor, queremos apresentar os nossos governantes, Pai. Queremos apresentar o nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, queremos apresentar o nosso governador, João Dória, queremos apresentar também o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o Senhor venha iluminar a mente desses homens, Senhor. Venha, Senhor, transformar as suas vidas, Senhor, para que eles possam olhar para esse país, olhar para essa cidade, para esse estado, Senhor, e pensar, Senhor, naqueles que sofrem, naqueles que padecem, Senhor, naqueles que precisam do amparo e do auxílio dos governos. Este não é um momento de confusão, não é um momento de divisão, não é um momento de partidarismo, mas é um momento em que devemos estar unidos em prol, Senhor, da vida, em prol de um país melhor. Que o Senhor ajude o Senhor, que o Senhor mude a mente deles, Senhor, neste momento, para que eles possam te servir naquilo em que, na profissão em que eles foram chamados. Sê com todos eles, Pai, e ajude-nos neste momento difícil que o mundo passa, nesse colapso, Senhor, na saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e ampare aqueles que precisam de Ti, Pai. Tudo isso para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome, Senhor. Assim a Tua igreja ora, confiante em Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Ouçamos a palavra do Senhor nesta manhã, ministrada pelo nosso pastor Lucas Previde. Acompanhe a palavra do Senhor. Você que está no Instagram, acompanhe na nossa página no YouTube e louvamos ao Senhor. Saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo em que nos reunimos mesmo à distância para juntos aprendermos mais a respeito da palavra do nosso Deus. Dessa forma, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, nós leremos uma passagem que tem sido muito usada ao longo desse tempo, tempo de pandemia, tempo de isolamento, distanciamento, e eu creio que seja oportuno nós estudarmos mais uma vez. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós leremos dos versículos 35 a 41. No entanto, é importante colocarmos, primeiramente, a respeito de que as Escrituras nos apresentam, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, muitos atos sobrenaturais da parte de Deus. Deus, em sua imensa soberania, agiu junto ao ser humano de formas sobrenaturais ao longo do tempo, né? Se nós pensarmos no Antigo Testamento, Deus se manifestou de muitas formas, de forma sobrenatural para com o seu povo, lembrando
de Abraão, quando Deus, então, a mulher estéril de Abraão, Sara, lhe dá um filho. Deus havia prometido. E Sara até mesmo ri dessa situação, pois já era avançada em idades e não podia ter filhos. Quando o povo, quando Moisés é chamado para liderar o povo de Israel à saída do Egito, Deus faz uma série de manifestações sobrenaturais diante do povo e diante daqueles que ali estavam. Indo para o Antigo Testamento, nós vemos os atos de Cristo, né, como muito bem lido agora pelo nosso irmão Samuel. Curas são realizadas, grandes feitos sobrenaturais são realizados. Os apóstolos, após a ascensão de Cristo aos céus, também realizam atos sobrenaturais, aqueles os quais nós chamamos de milagres. Mas o que nós devemos nos perguntar é: qual o significado ou qual a importância da correta consideração a respeito dos milagres? Para que os milagres servem? Para que os atos sobrenaturais de Deus servem definitivamente? Eu creio que se nós observarmos as Escrituras, a forma com que Deus manifesta os seus atos sobrenaturais, claro que diretamente afetam aqueles que o recebem, né? Quando o povo de Israel passa a pés enxutos pelo mar que se abre para salvá-los do povo do Egito, aquele povo estava experimentando os atos sobrenaturais de Deus. Mas, em primeira instância, também, os atos sobrenaturais de Deus não se referem àqueles que o receberão, mas sim àquele que está o fazendo. Deus, quando diz para Moisés ir para o Egito, diz: eu libertarei o meu povo, eu serei o seu Deus. Quando o mar se abre para salvar o povo de Israel, Deus está mostrando a sua soberania. Então, as Escrituras nos ensinam que os atos sobrenaturais de Deus com a humanidade, com o seu povo, afetam aqueles que o recebem, mas na verdade são um sinal para apontar aquele que o realiza. Os milagres não têm um fim naquilo que é concedido ao ser humano, mas naquilo que representa esses atos. Por que eu digo isso? Porque nós iremos acompanhar agora uma passagem que irá nos demonstrar um ato sobrenatural da parte de Cristo Jesus. Muitas vezes, esta passagem é utilizada simplesmente para dizer que Cristo pode nos dar coisas de forma sobrenatural, que Deus pode agir de forma sobrenatural em nossa vida. Mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouco a respeito disso e compreender que os atos sobrenaturais de Deus na vida do crente não terminam no ato em si, mas sim apontam para algo muito maior. Leamos então, acompanhem comigo, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a palavra do nosso Deus. Então, como eu disse, nós presenciamos aqui a narrativa de um ato sobrenatural do Senhor. Jesus Cristo está pregando para a multidão e, num determinado momento, ele resolve partir para outra margem do mar. Então, seus discípulos prontamente
vão com ele, e no meio dessa jornada, dessa navegação, há um grande temporal, um vendaval, algo precisamente amedrontador. Devemos lembrar que os discípulos eram pescadores, muitos deles eram pescadores experientes. Então, para pescadores experientes estarem aflitos, é porque a coisa realmente não era boa, era uma situação de calamidade, né? Outros evangelhos diz que a água já estava a entrar no barco. Então, a situação era muito complicada. E os discípulos, então, com esse medo, com essa angústia, acordam Jesus de uma forma apreensiva, angustiada, dizendo: Senhor, o Senhor não está se importando com nada disso, vamos morrer. Então, a narrativa nos conta que Cristo desperta, se impõe diante do mar, diante dessa calamidade, e de forma sobrenatural a corrige, e a bonança se apresenta a estes irmãos. Mas a grande questão é que, diferentemente de muitos outros milagres, como nós vimos, onde Jesus diz: a tua fé te salvou, vá em paz, aqui Cristo dá uma lição aos discípulos e a nós. Ele volta para os seus discípulos e faz uma pergunta: por que estáis tão tímidos? E aqui no original nós podemos compreender: por que estáis com tanto medo? Por que estáis angustiados? Não tendes fé? Ou seja, diferentemente de muitos outros milagres, nesse Jesus, de uma forma didática, questiona a fé daqueles que estavam com ele. Isso, meus irmãos, porque milagres não são a base da fé cristã. A fé cristã não está depositada nos milagres ou nos atos sobrenaturais que podem ocorrer em nossas vidas. Diferentemente de muitas outras linhas de pensamento evangélico, pseudo-evangélico, que baseiam a sua fé, baseiam a sua motivação de relacionamento com Deus diante de atos sobrenaturais que possam acontecer. Nós cremos biblicamente que atos sobrenaturais realmente podem acontecer na vida do crente. Creio que cada um aqui possa ter exemplos de atos sobrenaturais, de milagres que aconteceram em nossa vida durante a nossa jornada como crentes. Mas a grande questão e o ponto que eu gostaria de trazer hoje é que os atos sobrenaturais não são a base da fé cristã, mas que a base da fé cristã está naquele que realiza os atos, naquele que tem o poder para fazer tais coisas. Então, veremos qual é a diferença de termos a base na nossa fé simplesmente naquilo que podemos receber, ou a nossa fé naquele que pode nos conceder. Milagres não são promessas cotidianas para a vida do crente. Se formos olhar nas Escrituras, de forma alguma elas validam tal pensamento, de que a vida do cristão é uma vida de experiência de atos sobrenaturais cotidianamente. Podem acontecer. Deus tem total autonomia e soberania para isso. Mas o que as Escrituras nos mostram é que a promessa cotidiana é de que Cristo estará no barco, de que Cristo estará presente em nossa vida. Esta é a promessa que temos, de que Cristo estará cotidianamente presente em nossas vidas. Por isso, vemos aqui a fé dos discípulos em conflito. Jesus, então, coloca a fé dos discípulos em conflito. Homens que estavam andando com Cristo durante o seu ministério, que haviam presenciado muitos milagres, que haviam vivido, como João diz, e foi lido na nossa liturgia, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos, é sobre isso que dizemos. Ou seja, estes homens agora estavam sendo questionados a respeito do fruto desta fé. A convivência com Cristo versus uma expectativa humana. O que os discípulos mostraram ali é que a expectativa humana do coração deles se sobreporam a tudo aquilo que deveria fortalecê-los. Lembre-se que no versículo 35, as palavras de Jesus já deveriam ser uma fonte de segurança para os discípulos. Nós vemos no versículo 35 a seguinte expressão: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Jesus, então, proferiu uma palavra
E qual é esta palavra? Passemos para outra margem. Ou seja, o coração dos discípulos deviam estar centrados ou fortalecidos nas palavras de Cristo. Cristo disse que eles iriam passar para outra margem. As palavras de Cristo têm poder não somente em atos de cura, em atos sobrenaturais, mas em atos cotidianos em nossa vida. Quando Cristo diz, passaremos a outra margem, o coração dos discípulos deveria descansar, dizendo, não importa o que aconteça, Cristo garantiu que iremos passar para outra margem. Eu não digo que a angústia não poderia abater os corações deles como abatem os nossos. Eu não digo que o medo não poderia estar presente no coração diante de toda aquela circunstância. Mas o que Cristo nos ensina é que a paz cristã não é a ausência de conflitos. A paz que excede todo o entendimento não é uma paz ausente de conflitos. Pelo contrário, a paz que excede todo o entendimento é aquela paz que conseguimos ter em meio a dias de tempestade, em meio a dias de tribulações. Porque confiamos não nas circunstâncias, não nas resoluções destas circunstâncias, mas na palavra daquele que tem o poder. Passemos para outra margem. Essa é a nossa segurança. As palavras do Senhor, neste mundo, há vez de passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Cristo nos ensina. As palavras de Jesus deveriam trazer conforto, segurança e paz àqueles discípulos, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de tempestade. Da mesma forma, em nossa vida, as palavras de Jesus devem trazer paz, consolo e segurança, mesmo em tempos de tribulação. Essa é a paz que excede todo o entendimento humano. Esta é a paz que excede o nosso coração, que tende a se preocupar de forma a enfraquecer a nossa fé. Eu não estou dizendo que se você está passando por dificuldades, é por conta de falta de fé. Isso também é muito pregado hoje em dia. Defendido que se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por algum conflito, é ausência de fé. Cristo aqui agiu de forma sobrenatural neste barco, em meio a essa tribulação. Mas lembre-se, meus irmãos, que a história do cristianismo nos mostra que nem sempre os atos sobrenaturais irão acompanhar a vida do crente. Estevão morreu em defesa do evangelho. Quantos outros crentes não passaram por dificuldades, padeceram por conta de doenças, tiveram a sua vida tomada de forma inexplicável? Isso só nos prova que a nossa fé não está balizada naquilo que recebemos de forma sobrenatural para salvar a nossa vida num momento específico, ou não está apegada simplesmente na satisfação do nosso coração, seja por qualquer motivo. A fé cristã só pode ser fortalecida e nos ajudar a viver neste mundo se estiver baseada naquele que pode realizar, nas promessas daquele que pode realizar, Cristo Jesus. A base não são os milagres, mas quem pode operá-los. Devemos lembrar, Cristo disse, passemos a outra margem. Cristo nos diz hoje que preparou um lugar para estarmos com Ele, que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco dia após dia, até que Ele volte. As palavras de Cristo devem ter muito mais força para fortalecer a nossa fé do que simplesmente esperarmos por que sejamos atendidos nos dias da nossa aflição. Muitas vezes as aflições vão produzir perseverança e a perseverança fortalecer a nossa fé. Não estou dizendo para buscarmos e nos alegrarmos sempre quando estivermos passando por dificuldades que afligem a nossa vida, saúde, quando estivermos enfermos ou passando por alguma dificuldade. Mas a grande verdade é que não podemos basear a nossa fé simplesmente naquilo que podemos tocar ou receber de imediato, mas confiar na obra que Cristo realizou em nossa vida.
Este é o verdadeiro milagre realizado em nossa vida. A salvação em Cristo Jesus. Efésios 2, capítulo 2, versículos de 4 a 7, nos mostra qual foi o verdadeiro milagre, qual foi a verdadeira ação sobrenatural que baseia a nossa fé. Efésios 2:4 nos ensina: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Unidos em Cristo Jesus, para mostrarmos a vindoura graça, para mostrarmos que estamos agora assentados ao lado de Deus Pai, se não plenamente, mas já garantido. Isso é o passemos à outra margem. A certeza de que a morte de Cristo nos concedeu lugar junto ao Pai, de que a morte de Cristo nos concedeu a salvação. Este é o milagre que baseia a nossa fé. É nesta ação sobrenatural que em dias de tribulação devemos ter paz, porque Jesus está no barco. Que Deus nos abençoe a compreender isto, que o reino de Deus já foi instaurado. Cristo Jesus, quando encarnou, este milagre também é uma demonstração para os discípulos que se perguntavam: quem é este que até o mar se acalma, ou que até o mar lhe obedece? Cristo estava ensinando que o reino já havia sido instaurado. Aquele que tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos já estava operando. Essa é a fonte da nossa fé, irmãos. Cristo já começou, completou a sua obra na cruz. O reino está instaurado, já fazemos parte deste reino. A grande questão que devemos nos perguntar é o quanto as tempestades, o quanto as aflições desse mundo têm afligido a nossa fé. O quanto a falta de respostas imediatas, o quanto a falta de atendimento ao nosso coração humano nos dias de hoje tem enfraquecido a nossa fé. Novamente, não digo que nós não podemos ter angústias, que nós não podemos ter medos, que nós não podemos ficar aflitos. Isto é do coração humano. Cristo não ensinou os seus discípulos que eles estavam errados por isto, mas que eles foram tomados por tais sentimentos, ao ponto de não reconhecer o que estava acontecendo ali, ou não reconhecer quem estava dentro do barco. Quando Cristo está dentro do nosso barco, quando Cristo está em nossa vida, as tribulações virão, como já nos foi prometido, mas virão já vencidas por aquele que pagou o preço na cruz. Portanto, algumas aplicações que eu gostaria de colocar hoje, nesta manhã, para nós pensarmos, é que Deus pode, a qualquer momento na história, conduzir atos sobrenaturais. Deus pode e realiza atos sobrenaturais na vida daqueles que creem nele. Mas também devemos lembrar que não são estes atos que baseiam, fortalecem a nossa fé, mas sim no poder daquele que tem para realizá-los. E devemos saber também que mesmo em dias de tribulações, mesmo em dias de calamidades, Deus não está alheio à vida daqueles a quem Ele chamou. Deus não está alheio à nossa história. Deus não está alheio às dificuldades que temos passado. Devemos crer que aquele que proferiu a palavra irá cumpri-la. Aquele que disse, um dia estarão comigo, cumpriu para que um dia estejamos com Ele. Enquanto aguardamos esse dia, devemos lembrar que Cristo continua em nosso barco. O Espírito Santo, Consolador, Exortador,
é aquele que nos fortalece, chamado de o penhor da nossa salvação. O penhor, o garantidor, aquele que nos acompanhará dia após dia. Então, cabe a nós pensarmos e respondermos todos os dias da nossa vida a esta certeza de que Cristo está no meu barco. Cristo está comigo. Apesar dos pesares, apesar das aflições, eu sei, estou muito certo de que Ele é poderoso e guardará a minha vida até o dia final. Passaremos a outra margem, meus irmãos. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Estamos em meio às dificuldades, a doenças, a tristezas, sujeitos a decisões econômicas, mas passaremos a outra margem. Estamos certos disso. Que Deus nos abençoe a crer em seu poder, em crer em quem Cristo é. Então, descansar, ter paz, mesmo em dia de aflições. Esta é a paz que excede todo entendimento e que só é concedida para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que o seu coração seja fortalecido, para que possamos compreender a boa mão do Senhor em todos os tempos, que possamos compreender que Deus não desampara os seus, e firmes termos esta alegria no coração, estarmos satisfeitos em estar neste barco, estar satisfeitos em estar com Cristo, apesar dos pesares, porque receberemos um dia o grande abraço, a grande recepção daqueles que creram. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria agora que nós acompanhássemos, ainda em reflexão, a palavra do Senhor, mais um cântico de louvor e resposta a esta palavra.
Amém. Convido os irmãos para que fechem seus olhos e que possamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome por quem tu és. Louvamos o teu nome pela tua soberania manifestada ao longo da história. Louvamos o Senhor porque sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas, muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Louvamos o teu nome pela maior obra que o Senhor poderia demonstrar para conosco, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque por meio do teu amor, graciosamente a tua misericórdia nos foi dada por meio da cruz de Cristo. Por meio da morte de Cristo, ressurreição, ascensão aos céus, sabemos, cremos e confiamos na promessa que já pode ser desfrutada hoje, mas que certamente será plenamente vivida na volta de Cristo, onde estaremos com o Senhor do outro lado da margem. Mas estamos agora no barco com Cristo, passando por estes dias. Que o nosso coração se fortaleça na pessoa de Cristo Jesus, que se fortaleça na sua obra conquistada em nossa vida, para que em dias como esse sejamos felizes com Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação, exortação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu passo agora para o seminarista Samuel, que irá colocar uma homenagem a todas as mães. Gostaria de mandar um grande abraço a todas as mães que nos acompanham, que Deus possa abençoá-las, possa continuar fortalecendo-as dentro dos caminhos do Senhor. Deus os abençoe. Amém, meus irmãos. Somente antes do nossa homenagem ao Dia das Mães, pequenos avisos, né? Nós temos ali no nosso boletim, no nosso grupo de comunicação e também no e-mail. Mas para você que está nos acompanhando aqui ao vivo agora, nós temos durante a semana atividades com as lives com os nossos pastores. Segunda, quarta e sexta nós temos a quarentena em Jó, com o reverendo Daniel Santos. Você é convidado a acompanhar ali sempre às 9h30 no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E às quintas-feiras nós estamos tendo também uma live com o nosso pastor, reverendo Leandro Lima. Está falando sobre a carta de Filipenses. Então, você é o convidado a acompanhar as nossas programações com a Igreja de Santo Amaro nesse tempo de isolamento, né? Nós temos aí os nossos pastores trabalhando em disponibilizar essas lives durante a semana. Então, você é convidado a participar conosco aí. Teremos uma pequena homenagem às nossas mães, né, tão queridas, tão especiais, mães que nos ajudaram a chegar até aqui, foram instrumentos de Deus. Então, a nossa singela homenagem a todas as mamães do Jardim Horizonte Azul e, por extensão, a todas as mães que estão nos acompanhando também. Que Deus continue abençoando as suas vidas, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, carinho por mim.
rocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Amém. Nossa homenagem a nossas queridas mães, né? As mães que nos ajudaram, nos educaram e nos ajudaram a seguir a vida como estamos seguindo, né? Que Deus abençoe a cada mãe, que Deus abençoe a cada mamãe, que o Senhor abençoe cada uma das e ajude-as naquilo que elas precisam fazer. Que o Senhor continue abençoando também você, filho, né? Porque mandamento do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na face da terra. Então, é mandamento bíblico. Nós queremos, então, assim, orar pelas nossas queridas mães, orar para que Deus dê elas e ajude-as nessa vida, né, em que o Senhor as deu. Pai querido, nós louvamos ao teu nome e te agradecemos, Senhor, pelas nossas mães, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada uma delas, dando saúde, amparando-as, ajudando-as, Senhor. E que os filhos, Senhor, nós filhos, possamos reconhecer e ter a gratidão a cada uma de nossas mães por aquilo que elas nos fizeram. Quantas noites de sonos perdidas, Senhor. Quantas idas e vindas, Senhor, ao hospital a cada tosse que nós dávamos, Senhor, e a preocupação já vinha sobre as nossas mães. E aquele cuidado, aquele amor maternal, sempre antenado, sempre atento, Senhor, a cada ato da pequena criança. Senhor, fomos criados debaixo de tanto cuidado, de tanto carinho, de tanto amor. Isso é um dom, Senhor, é uma dádiva do Senhor para com as nossas mães. Algumas delas, Senhor, já não estão mais presentes entre nós, mas deixaram, Senhor, um legado, deixaram, Senhor, os seus filhos bem criados, educados e no caminho do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, e um dia, Senhor, a tua palavra diz que nós nos encontraremos de novo. E essa é a alegria que nós temos, Pai. Por certo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E muito obrigado por cada mamãe. Seja conosco, Senhor, no restante do dia, o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Celebre esse dia com a sua mãe,
almoçando, festejando, se alegrando com ela e glorificando ao Senhor. Daqui a alguns minutos nós teremos a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical com o nosso seminarista Lucas Vanzella. Aguarde aí que a gente já vai estar mandando o link para vocês. Amém? Deus abençoe e ótimo domingo.